Olá, relíquias perambulantes, olá, relíquios perambulantos, eu sou Otávio Geist, eu Super 8 e hoje vamos conversar um cadinho sobre um filme de terror australiano recentemente lançado em streaming lá fora, porque aqui no Brasil ainda não chegou. E faço questão de abordar esse filme aqui no canal agora para ver se as distribuidoras e os serviços de streaming começam a abrir os olhos para aqui, que seja para aluguel on demand, mas precisa demorar tanto para chegar aqui em comparação ao resto do mundo. Enfim, esse é um filme pra lá de peculiar, então merece muito a nossa olhada aqui nesse quadro. Sendo assim, bora! Quem acha que todo velho é honrado esquece que babaca também envelhece? Se idoso faz coisa de novo, ele é descolado ou esquecido? O maior castigo pra quem maltrata velho seria morrer cedo ou viver muito? Tudo isso e muito mais agora! Uma idosa desaparece sem deixar rastros. Então a filha e a neta vão até a sua casa para ficar de prontidão caso alguma novidade surja. É então que a senhorinha ressurge, mas parece estar envolvida por algo misterioso e sombrio. Que medo! Avisando que esse vídeo tem duas partes, agora no inicinho eu vou fazer uma análise sem spoilers e pra lá depois da metade eu vou dar as minhas interpretações e falar algumas questõezinhas mais com spoilers. Pra quem já me acompanha aqui há um tempinho, sabe como eu adoro um terror psicológico enigmático, cheio de alegorias e tal e flamflas. Mas nem por isso basta ser assim pra eu automaticamente gostar do que eu vejo. Tem uma enorme variedade de outros atributos que podem me fazer gostar ou não do resultado final. É por isso que a combinação desses atributos é sempre muito mais importante do que a existência desse ou daquele mérito ou demérito isolado. E isso ficou muito claro pra mim quando eu terminei de ver esse recente Relic, ou Relíquia. Muito me agradou a direção segura de Natalie Erica James, que estreia dirigindo longas com esse trabalho. Mas tá no roteiro que ela escreveu em parceria com Christian White, algo que me fez terminar a sessão com um pequeno desgosto, porque eu senti uma escorregada na coesão. Mas, pra falar disso, eu vou precisar revelar alguns spoilers, então eu vou deixar isso pra segunda parte desse vídeo. Agora cabe a gente começar pelo começo. Pois bem, mesmo eu tendo essa ressalva, eu digo com segurança que a diretora começou com o pé direito sim. Aqui ela demonstra muita noção de como criar uma atmosfera perturbadora só investindo em mistérios e pouco deixando claro onde a trama quer chegar. Nem por isso o meu entusiasmo foi perdido. Não espere sustos, esse não é mesmo o propósito de Relic. Se uma personagem acorda de um sonho, ela não dá aquele pulo absurdo que ninguém na vida real dá. Ela age como uma pessoa normal, tensa, mas só abre o zoião e tá tudo certo. Quando alguém precisa observar num determinado lugar aparentemente sinistro, mesmo que traga resultados tensos, o que acontece não tem um acorde artificial de trilha sonora querendo te fazer pular da cadeira. Se você tomar algum susto aqui durante o filme, tenha certeza de que ele não vai ser daquele jeitinho formulaico que a gente está habituado. Até porque o filme é, na verdade, um drama familiar que usa toques de terror psicológico para abordar suas temáticas sobre envelhecimento, cuidado parental e a relação entre diferentes gerações de uma família. Tudo isso embalado num clima soturno e incômodo que tenta prender o público através da iminência. Iminência do quê? De algo errado. Referente ao quê? Essa é a chave do terror do filme. Ele não diz, e não saber faz parte da tensão. Enquanto a saúde mental da vovó parece cada vez pior, a gente acompanha as três mulheres dentro de uma casa escura, velha, mofada e que range que é um horror. Range tanto que parece esconder algo dentro das paredes e sob o assoalho. Enquanto isso, a direção acertadamente usa sombras para nos atiçar, deixando a dúvida se há ou não alguma coisa sobrenatural ou natural se manifestando naquela casa. E a composição da iluminação é perspicaz para mostrar, mas não mostrar ao mesmo tempo. De um jeito que a gente vê, mas não sabe se viu. E quando a gente frisa na tela tenso buscando alguma certeza, é sinal que o filme capturou nossa atenção. Que talvez acabe se perdendo um pouco aqui ou ali na meiota, porque a progressão ultrapassa a lentidão e chega na morosidade. E aqui eu preciso deixar claro, não por erro da direção. Eu acho que ela doma a narrativa com a pegada e ritmo exatos que o filme precisava. Mas por causa do roteiro, que em determinados momentos dessa meiota não parece ter muito mais a acrescentar. Porém, como não dava para acabar tão cedo, dão aquela esticada através da repetição. O que conseguiu me segurar graças à malemolência da diretora para explorar diferentes formas de abordar o mais do mesmo em que a trama acabou caindo. Só que não o suficiente para eu não sentir um incômodo pela aparente falta de progressão.
direção, aqui ou ali. Também não é o tempo todo, tá, gente? Bom, e já que eu decidi bajular a diretora, vamos fazer o trabalho completo. Junto com a montagem, ela ainda utiliza um recurso de adiantamento de diálogos que, de uma forma bem dosada, como acontece aqui, serve para alimentar uma sensação de algo fora dos eixos ou a presença de algo deslocado. Enquanto um personagem está se deslocando para um determinado lugar, a gente já está ouvindo a conversa que essa personagem vai ter nesse lugar. Enquanto a personagem está olhando alguma coisa, a gente já ouve gritos da cena seguinte. E até quando o filme investe em sequências de sonhos, algo que geralmente me dá muita preguiça em filme de terror, a diretora acerta. Porque o intuito não é trapacear o espectador. Rapidamente fica claro que se trata de um sonho pela comunhão de imagens estranhas e sem grande conexão. E a gente pode não saber o porquê desses sonhos e nem para resolver os mistérios da trama parecem servir de muita coisa. Mas o importante é que a gente vai internalizando um sentimento ruim, no caso, sabe? Essa coisa angustiante, incômoda. Isso é a direção marinando a gente, alimentando-nos com um desconforto psicológico que hospeda aquele lugar e parece assombrar a idosa e agora as visitantes também. Bom, e como eu agora falei a palavra assombrar, talvez você esteja pensando que eu possa ter sem querer revelado algum segredo da trama, né? Só que não foi uma escolha de palavra aleatória, não. Escolhi essa palavra não porque o filme trata de assombração ou não. Eu usei essa palavra apenas para traduzir o que a direção comunica com a linguagem cinematográfica. A assombração é o que a narrativa fala através da iluminação restrita e uso de sombras evocativas, da trilha sonora pesada repetindo tons graves e lentos, da coreografia de cena inspirada, seja para atender um maior realismo quando preciso, seja para apavorar quando intencionado, e do trio principal que parece ter entendido direitinho a proposta. Digo e não canso de repetir, eu gosto muito da direção desse filme. Mas, como eu já antecipei, a trama não parece estar na exata mesma frequência da direção. E aqui eu vou precisar antecipar a sessão de spoilers para discutir esses pontos. Então, a partir daqui, deixe para ver depois que assistir ao filme. Quando eu penso na mensagem final do roteiro de Relic, me vem à mente o roteiro de Mãe e Babadook. Isso se deve ao fato dos três se alicerçarem tremendamente na alegoria. Tirando Babadook, se a gente tentar apreciar Relic e Mãe pela literalidade, as coisas não fazem muito sentido. Faltam com a lógica que a gente emprega na vida real, parecem inverossímeis, não se emendam direito e, consequentemente, tendem a afastar o público mais do que aproximar, se o público estiver procurando a literalidade. Então, ou você consegue apreciar os filmes pelo que eles querem dizer com suas metáforas, ou se desagradar no final vai ser praticamente certo. Porém, enquanto Babadook e principalmente Mãe me fascinaram por completo, Relic me dividiu. Em Babadook, você pode ler as duas camadas, uma sem prejuízo da outra. Enquanto Mãe aposta numa progressão miraculante de Philomenilson, de um completo pé no chão, vai gradativamente incrementando elementos absurdos e instaurando um clima de insanidade até níveis surpreendentes, de um jeito que permite que a gente vá escaldando aos poucos, dando a maior chance da gente abraçar as maluquices. Já no caso de Relic, ele segue por um caminho pé no chão, com suaves toques incertos de sobrenaturalidade, vai seguindo por esse caminho, vai seguindo e de repente, num estalar de dedos, chega num terceiro ato com conceitos muito descolados do que se estabeleceu. A mina fica perdida num labirinto no interior da casa, enquanto a velha começa a descamar até virar uma criatura sem pele. Para um filme que vinha marinando tanto, abandonar esse método abruptamente e jogar uma chaleira de água fervendo no público, me pareceu desconexo demais, sacomé? Meu ponto é, o filme se utiliza de uma trama aparentemente literal para contar uma história que só funciona alegoricamente. Até aí, tudo bem, Mãe também faz o mesmo e funcionou para mim. O problema é que Relic usa a literalidade conduzindo o espectador por um caminho até onde convém. Depois, do nada, quebra esse caminho e diz: não, esse caminho tem mais validade não, você que entendeu tudo errado, é tudo metáfora. E mesmo que tenha pistas desse caminho metafórico desde o início, ainda assim eu me senti trapaceado. Todo o filme é plenamente pé no chão, com um suave toque de sobrenaturalidade por causa do mofo e das aparições muito singelas, até a conclusão. Aí não houve uma transição daqui para aqui. Pulou de forma brusca para um absurdo alegórico. E lembra o que eu falei daquela meiota com repetições que não faziam a história avançar tanto? Pois é, ao meu ver, o roteiro desperdiçou esses momentos enquanto podia estar trabalhando na transição do real para o metafórico. E tudo isso foi sem querer? Acredito eu que foi para surpreender e deixar a gente confuso mesmo, para o filme poder parecer mais profundo do que o que realmente é. Porque Relic, ou Relíquia, é basicamente uma história sobre um definhamento que pode acometer as pessoas na velhice. Se parece haver assombrações, elas representam a demência assombrando o idoso e
e aterrorizando os parentes que não entendem e não sabem como lidar com as confusões mentais, perdas de memória, atitudes estranhas, mudanças de comportamento. Se a vovó mofa, apodrece, descama e se transforma numa criatura decrépita no final, nada mais é do que a alegoria para o estágio final de decadência física do ser humano. E é natural que, vendo alguém nessas condições, as pessoas próximas se sintam perdidas em um labirinto, e queiram fugir com medo de enfrentar algo tão macabro. E então, num momento de consciência, vem aquela cena bonita em que a filha enfrenta seus medos e diz que não pode abandonar a mãe. E vai lá, cuida dela, tira a pele morta, que por mais nojento e repulsivo que pareça, assim é cuidar de um idoso dependente que requer fazer a higiene íntima. Mais tarde, quando a menina nota o mofo nas costas da mãe, ela percebe que aquele mal havia sido transmitido geneticamente e ela, mais cedo ou mais tarde, voltaria a passar por esse horror de novo. Dessa vez, com sua mãe. E talvez até ela no futuro pudesse sofrer com o mesmo mal. Essa é a relíquia do filme. E como vocês podem ver, eu gosto muito dessa alegoria. Ela faz todo sentido, ela é bonita, ela encaixa, ela tem a sua poesia. O meu problema não tá na alegoria, meu problema tá em como o filme chegou nela. Eu acho que foi... né? E olha como esse filme me fez refletir. Eu estaria mentindo pra mim mesmo se eu não reconhecesse os valores dessas mensagens. Até porque eu sei muito bem como é lidar com o idoso numa situação de completa dependência. Por muitos anos eu ajudei a minha mãe a cuidar da minha avó, que havia virado uma plantinha nos seus últimos anos. Mas você vê, mesmo assim eu fiquei muito dividido com esse filme. Como um terror que investia no clima de sobrenaturalidade e assombração e tinha se saído tão bem, o filme murchou total nesse sentido no final. Por outro lado, cresceu como terror da vida real através de seus paralelos. Mas aí eu penso nas trapaças que o filme usou para tentar me enganar e parecer ser mais profundo. Só que eu também lembro que entregou algo com valor depois dessa trapaça e tava tudo lá desde o início, de fato. Talvez já sabendo disso o filme mude numa reassistida e eu possa dar um veredito mais contundente. Por enquanto eu creio que a melhor opção seja continuar saboreando a reflexão e a dúvida. Porque sim, dá para encontrar valor nisso também. E essa é minha reação enquanto eu assistia ao filme. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima.